balanced synthetic gear oil designed to provide maximum protection to heavily loaded gear. Its slippery synthetic molecules and center look additive package not only reduce wear, they virtually eliminate both gear and bearing wear. We run 1,000 horsepower through our transmission. And on the racetrack. Absolutely shredded now. That's why at Kenda Tires, we compete with the same. That's got to be Connor. That's Connor. Connor's Margaret? Yeah, I assume.
on early this morning. It has been nuts. We've already seen crashes, seen people into the wall. We've seen some arguments. It's been spicy. But yes, this is the Type S title fight here in Irwindale, and yeah, waiting on a few more laps, a few more drivers to be going around as we take a look over this absolutely beautiful Drift Coliseum. I mean, this place is magical. This just coming here, getting to walk underneath the grandstand, seeing all the past winners, seeing everybody that has become a champion, been crowned at this location is just absolutely incredible as we take a look down here at Brandon Sorensen, driver that's obviously made such a huge splash over the last couple of years and now currently sitting in 10th, got quite the opportunity to move up as well. Right now sitting tied with Dylan Hughes, but able to bump up quite a bit. Very close to Simon Olsen, very close to Ryan Turk. So we've got a bunch of special guests in here. It seems like a massive family reunion at this place. Ryan Lontaine, what's going on, dude? Hey, Jacob, how are you? I'm good, man. I'm good. We've had Andy was supposed to be here. Andy and another judge was supposed to be here. There was a fire truck nearby, so he had to go check it out. That's what he's doing right now. But I managed to talk you into it last minute. Super cool to have you back in the building. How you been? Been really good. It's nice to be back. Yeah. I was in Long Beach this year, but you can't miss Irwindale. You know, just have to be here. Look, they had your graphics ready to go. It's like they had to dust those off from that folder. We're like, oh, good thing we didn't delete those. Yeah, no, it's super cool to see you in the building. One of the best reasons to come to Irwindale is you get to see all drifting faces, old and new, and people have come back, and it seems to be like this last hurrah. I mean, there's been drivers I've seen here who haven't been competing in 10 plus years, so super cool to see. How are your judging eyes still? How are your judging eyes still? Like, do you still feel like you've got it? I know you've taken a step back and kind of just let drifting happen in the background in your life, but looking at it now from sitting here, does the brain start working again? Yeah, it's not something that you lose, really. I mean, you just watch, how the rules are evolving, and you try to adapt to what's going on. And I've been following throughout the season a little bit with the guys, giving them a hard time when they make a call that I feel like maybe I would have gone the other way. You know, we have discussions, and not like I'm influencing anything because it's after each round, but I just like to talk through things and see, what they're thinking and why they're judging the way they are, the decisions that they're making, how they're taking the sport, and in what direction it's going. I couldn't tell you who's doing what in the championship right now. That's not stuff that I've ever followed, even when I was, judging actively. Just like before, you just watch and 0-0 what's going on. And I've seen some pretty great runs throughout the season. Yeah, from the judging perspective, we've seen so much change and so much stay the same. But talking about Drivers' Championships, this is where we're sitting right now. James Dean, once again, 74 points. We'll get into basically how he's able to win a little bit later on, but we may see James Dean win a 4 championship, first time in FD history. That could very, very much happen tomorrow. Odie Bobshi's in second, Frederick Osbo in third, and then now we start to see some young drivers really push up, and that's kind of been the story of this year, is drivers that maybe were struggling to even get into top 10, really pushing up. Kieran Manoa, a rookie, come out of what we feel like in the U.S. out of nowhere. If you follow a lot of Japanese drifting, you can see this coming on the horizon, but I guess your take on this, how do you feel about seeing this next generation of driver now really breaking into the high ranks of FD? Well, Hiroi is a surprising one because I used to go to Japan a lot, and I'd be hanging out at the track with his mom and dad because they would compete in Formula Drift Japan, and he was there as a young boy. I mean, he's not old, obviously. Yeah, he's not very old now. But he was 10 years old or whatever it was, 11 years old at the time, and he was starting to drive. His dad would let him get behind the wheel of a car, but it's amazing to see him here competing, and he's in the top 5 right now. That's incredible. Adam LZ in 5th. I know he had a great showing in Europe, in DMAC. Obviously he's had the seat time. He's doing very well, and he's getting to the point where top 5. So yeah, really great to see. Pretty wild. And what's interesting too is it means that now a lot of drivers that usually classically held those positions, like in Chris Forsberg, now getting pushed further and further down. Jeff Jones 14, Ken Gucci 15. Like, it very much feels like a changing of the guard. Yeah. Which is great. It's cool. It's to see the development program coming out of what was Pro 2, now Pro Spec, or even other series across the world start to push into this. There's
Tem, mano. Supostamente tem o Diego Higa, né? Mas não sabemos ainda o que aconteceu. Zero notícias, não vi mais andando, não vi mais nenhuma passada. Estranho. Tem stories. O Eric postou alguma coisa. Yeah, from the judging perspective, your thoughts on seeing a Reese and a Vernon come over and start to do that? What was your kind of initial take when that happened? Well, I was a huge proponent of bringing over Vernon. I worked with Vernon over the years in Europe, in Japan, and I really liked working with him through the FIA and the other events that we judged together. And I think that he brings from DMEC a different way to look at things. And you know, I haven't specifically Médici também não postou nada sobre. Again, I don't follow it that closely. You know, I've been out of the scene here for a year now, but I really liked his way of looking at things, and I thought he was really able to dissect runs really well and really spot what people were doing well and how they were making things work for them, for themselves on the track. So I was the one that recommended Vernon, and I know Reese from the years of judging out east as well with him at a few different rounds. So I'm really happy they're both involved. I think from what I understand, the rotation of judges through the rounds is working out really well. Yeah. It seems like that's well received and it's appreciated by the drivers, and that's. Ó, o menino Minoa. Menino Minoa se preparando. This overarching kind of Capacetinho da Red Bull lá dentro. Ele nem vai andar, né, hoje. Do things that work for them as much as they work for the series and work for everybody involved. And I think that having that support from the drivers for that type of rotation is a great thing. You know, the fact that they enjoy it, they like it, they think it's a good idea. So, you know, I love seeing that progression in the sport. Yeah, the listening to the drivers is very important. We had the driver summit last night. I can't Zero get into all the notícias, details, mano. but there was a lot of really good back and forth, and FD bringing up things like, what do you guys think of the seating bracket? What do you think of this? What do you think of these changes? How the weekend flows, what days work. And there's a lot of input. There's a lot of back and forth on it. There's a lot of listening. And maybe what was originally Qual que era o decided or problema? what FD would have just gone ahead with, not asking the drivers. I very much think it will be different now that there's been input from them. And it's good to see, because at the end of the day, it's important Esse eu acho que sim. there's as much input as possible. Olha, So, tem cara ali de passageiro. Tem cara de passageiro? Tem cara de passageiro. Tem cara na radical com o Brandon Sorensen. Like crazy. There is a 12-lap limit for the drivers before we get into competition. And I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 drivers were able to hit their 12-lap limit today. And those who didn't were very, very close or came into some sort of incident. So it's unfortunate for this show because it means we're not going to see a ton of practice runs out of it. But for the drivers to get 12 laps, I think that alone is such a massive difference than what we've maybe seen or heard previously. There's always that, like, I only got 2 laps before I got to go out and even, drive. Mentira. We're talking 18, 20 drivers that got 12 laps already just today. That seems like a high number compared to what I remember. Yeah. Last, previous season. So a lot of laps in. Well, we're doing so many different things. We're the dual burnout box is like one of the biggest changes is just having both cars be able to do it. The other thing too is it means both tires should be at relatively the same temperature. You never got to experience the seating bracket. Coming from the qualifying days, are you pro qualifying? Where were you at with it? I was never a fan of qualifying. Walker, eu não vi mais, mano. Eu não vi nenhuma passada dele mais nesse treino aí, na segunda parte de treino, nesse warm-up, né, na realidade. Não vi não. Ou não sei se ele não quer estourar os limites, né,
de voltas de especially treino after dele. early on Até in onde eu tinha COVID visto, ele when já tinha dado 6 voltas de they treino. qualifying because of the Então, need to have 2 weekends, às vezes ele like quer 2 deixar rounds in a 6 weekend, voltas para essentially. amanhã antes do Trying to top make it quicker with 32, né? selecting numbers and names out of a hat, basically, to get people in the seating bracket. And that seemed to work out really well at the time. And it was sort of like, oh, why don't we do this more often, if not all the time? And I was happy about it. Getting away from qualifying Pode ser is, isso, né? I think, a good thing. People want to focus more on the battles. Want to see drivers out there. Então, Dan Stuck já está no top 32. Titio Hontin Jr. também já está no top 32. Frederico Xerifo com a LaFerrari voltou, ressuscitou depois da batida, né? Qualifying setups in the car, which are not realistic to what it's going to be in competition, because that's what we saw a lot of, is that they would set the cars up in a way that is phenomenal for qualifying, but maybe not great in competition. As a spotter or even doing commentary, it doesn't allow you to really understand what you're going to see in the show. Yeah, I know what you're saying, and that is absolutely right. I feel pretty strongly that that's the case. Having the dual setups where what you do in qualifying doesn't carry over to competition. So, in a sense, what was the point, of that? Right. And I get the historical sort of Difícil, we've always done difícil, qualifying, mano. This is the way it's been done, and but I think Difícil. progressing the sport and bringing it into Aí não tem como, I guess a né? more like quick and short, and like get the action on the track, get both cars together. Let's be honest, if you're going to show Tem que tomar drifting to cuidado, somebody tem que who's dar uma really good, corrida. you're not Quando gonna- for de lead, you're fi, not gonna foge, go forward in a corre. single run, you're gonna say, "Watch this." Se ficar segurando o carro, And why ele don't you just atropela. show that all the time? And I think the drivers are very comfortable with the randomized, early on in the season, like getting this sort of, I guess it's Matar o Diego de it's novo vai ser result-based embaçado for mesmo. some, and then you got to bring in the other people that compete in the tandem bracket into the full tandem bracket, right? Like what do they call it? The seating bracket. Yeah, so you got your seating bracket, and then Seating I feel like I that- don't even know what's going on. Yeah, it's fine. It's fine. I'm working. Everybody's through it. learning together. Yeah. The randomized comes from the COVID era, right? Right. Fully random, just kind of throw them into names in a hat, pick it out, and then you find your spot. And I feel like even that worked during COVID, during those rounds. The drivers, the competition was strong, everything was great. But now having a more structured sense of that, I think works as well. It's kind of blending both, right? You have the best of both worlds. Yeah, James Dean dando suas voltas de vitória. with the chip draw, that's to shake up the Eita. a little bit. James Dean, I mean, this is kind of the story of the weekend right now. Não, man. Until we really do crown a champion, but getting to I know you're Ele me lembro que não. especially in Na the, etapa de Piracicaba, sem controle total algum obsessed do with global carro. drifting. Ele já não traveled a mais lot, cedo, não judged in so many imagina. different James the series. Machine You Jim. knew of James Dean, you knew what he was capable of probably well before he O pior made que o his Gui name Nobre here, lá, né, he made mano? his mark here in Foi a my primeira vez dele, né, andando championships. real mesmo. What do you Acho think que a the Aleta foi lasting bem, legacy mano. is? Tava sem Like, controle, mas the tinha uma greatest of all noção time ali, is pelo the menos. song Dá pra by extrair um Barrion. negócio bom dele. 10, 15, 20 years from now, we talk about James Dean and drifting. What do you think is going to stand out? Primeira vez que ele tava andando, Here, pô. us as Americans, we tend to just kind of be concerned with how many FD E champions. tá lá, Conor Shanahan de BMW totalmente diferente, né? Do Mamumi, As a whole, Yamumi, globally. Ramumi, sei lá, esqueci o nome do cara. I want to say 11. I heard something like 16. I don't know if that's true, It's- but it's it's a lot. Salve, It's a mano. lot. Vou nada, Vinícius. You think Não vou about how não. many championships he's won in different series all around the world. I don't know if it's. I don't even know. Infelizmente. They said that he won 3 championships each year that he won the championship here. So it was I this believe so. championship plus 2 others Yeah, for the 3 years in a row. So that's 9 championships he won in 3 years it's in different series around the globe, which is mind-boggling. Parece Think que é, about mano. Parece not que é o just Shanahan. the time taken, Estão falando aí que o carro dele quebrou, né? O motor explodiu. but the time, E ele pegou like, uma how BM much emprestada effort it takes do to go all around Mami, the world and be Mahome, sei lá. successful to the level where you're a champion in 3 different championships in 3 consecutive years. It's Olha lá, Conor Shanahan. so we're getting a bit of an update here. So this is if you don't recognize this car, Opa! that's fine because I don't recognize it either. That is Connor Shanahan in what I believe is his 3rd vehicle
of the weekend in Megmumi's cars. So Megmumi. I don't know if this was a demo drive or a test drive or what was going on there. I know he was in Amanda Sorensen's car a little bit earlier on. I have to check in with rules to understand how any of this works, but I don't believe. Yeah. Yeah, I think we're getting like up-to-date info as we go here. There's a certain point where once you drive that car, that is the car you were driving for the weekend. So I'll have to just get some final clarification on that. But he's in Megmumi's car, who's local, who runs in Prospec. So, Ou seja, para quem não entendeu aí basicamente o que ele falou, ele foi atrás de entender, né? Ou melhor, ele não sabia qual que era a relação das regras em você ficar trocando de carro e você pode até o momento da Qualify. Como não tem Qualify, né? Até o momento da primeira batalha ali, né? Porque o Shanahan não vai ter Qualify. Ele já tá dentro. É emprestado, né, mano? Ele andou com o carro da Amanda. O carro da Amanda também não deu certo. Não sei o que aconteceu. E a BM não tá morta, não. Parece que essa BM ela tem a relação de marcha curta. Eu não sei se deve ter quick change ou não. Parece que tá segurando bastante no câmbio ali, mano. Não sei, estranho. The fire department, there's nothing too serious. No. People are stuck in an elevator. It's not. Yeah, that's it. They're partying. They're down on the ground floor. It's not like they're up. Bombeiros. Up in the air or anything. They're down on the ground. Everything's safe. I think they're just grabbing merch now at this point. Yeah, right. It seems like pulled into LZ stuff. Yeah, exactly. E a pista tá meio vazia, meio morta, porque, mano, o pessoal quase que estourou todas as voltas hoje, andando o dia inteiro, né? Cada um tem 12 voltas aí pra dar. Então, kind of understand everything that you've done for it. Have you had a chance to like absorb the fact that you're like, oh, I did step away? How long did that take before you like kind of like, oh, I'm not there right now? Yeah, that's an interesting question. I was actually talking to Ryan Sage about this earlier when I got here tonight and telling him that it's like looking back at all the years that I was judging Formula Drift and other series around the world, it's hard to stay in the moment and appreciate what you're doing at the time, you know. Yeah. But looking back, it's very easy to think back and say, wow, that was incredible what I got to do. That, you know, the events that I got to see, the different series, the different countries, cities, the people that I met along the way. And it, you know, as you get older, you just realize I should have taken more advantage of being in the moment and really appreciating. I'm not saying I didn't appreciate it because I did a lot of tourism, you know, like things that I took the opportunity to do, but like really being involved in those series was really special. Being a part of Formula Drift for 13 seasons was phenomenal. It's one of the, you know, I guess foundational parts of my life, really. It's like, what did I say all those years? I'm a drifting judge. Yeah. And nobody knew what that was. You know, when you're on an airplane and people say, oh, where you're going and what are you doing, you know? And, oh, I'm going to judge drifting. It sounds ridiculous to people. It doesn't sound like a real job, but it was for a very long time. But yeah, it's just, I think it was early on in the season where I realized that I missed the camaraderie. I missed being around the other judges. You know, we spent years and years and years together, you know, traveling all over the place, rolling around in a van in Japan in the back while Mr. Awada drove way too fast through the night as we tried to get home. But we talked so much about drifting, and I don't think people realize just how much drifting talk we would just for 8 hours straight. Pra quem não tá ligado, esse aqui é o Ryan, ele era juiz aí, um dos juízes principais da Fórmula Drift, foi juiz aqui também principal da Super Drift Brasil, e ele julgou ali por 13 anos seguidos, 13, 14 anos seguidos, e essa temporada ele não tá sendo mais juiz, ele tá aí só por estar mesmo. Ele tá falando, né, que quando ele tava fazendo não era algo que se apreciava tanto assim, mas depois que ele saiu, ele... Enfim, você olhando de fora dá pra você entender que o negócio era grandioso, quantos eventos bons, quantos eventos top, quantas pessoas ele conheceu e blá blá blá, e tudo isso. Enfim. E engraçado, né, que tipo, ele fazia isso desde o tempo que o pessoal ainda não sabia muito o que era, né, quando ele tava no avião, que nem ele falou.
O pessoal perguntava, ele falava, eu tô indo julgar drift. Aí todo mundo ficou tipo, como? Que? Isso existe? Thank you so much, and thank you everybody for watching. We're going to be right back here with the seating bracket. It is going to be incredible. Von Gittin Jr. is back on track, and I could not be more excited. So, catch everybody. Tio Von está de volta. O patrão, né? Oi, não vimos mais nada sobre Dieguinho e Higa. Vinícius, usa os WDT sem ser os Street, os WDT 800, 600. É legal, simula bem. É mais fácil, mais tranquilo do que os VDCs, né? E simula legal, mano. Dá pra você abaixar um pouco ali a potência dele. Era uns 70, 60%. E vai simular legal aí os carrinhos de competição. Certo? E eu acho que o Praxis aqui já acabou, né? Basicamente. Então só vão rodar ali as propagandas e já vão pular pra transmissão oficial. Será que ano que vem o patrão vai andar em todas as etapas ou vai deixar algumas igual esse ano? Ah, eu acho que ele. Ah, ele tá fazendo certo, né? Tá indo em uma ou outra, se divertindo ali e tal. Tá cuidando da equipe. Os pilotos dele tá ganhando as temporadas, as etapas. Tá em altíssima, mano. Tá em altíssima. Ferrari voltou e o Diego andou bem? Ah, andou, mano, andou. As primeiras voltas eu acho que foi melhor, depois ele teve algum problema ali de booster, enfim. Bom, tirar aqui o som que tá passando a propaganda e às vezes dá ruim, às vezes cai. Mas acredito que é isso. Eu vi a Ferrari dando uma passada ali, a Ferrari tá meio torta, mano. A Ferrari tá torta depois da batida. Mas eu vi ela de passadinha, vendo uma passada tranquila, safe, e o cara vai andar, né? Andar ele vai. Agora, acho difícil, mano, ele dar um trabalho ali pro Iga, porque, mano, o menino, o cara já tá abalado já depois da batida, o carro torto, tá brigando ali com o carro, então é só o Iga fazer uma leadzinha tranquila, uma chase mais tranquila ainda, pra não se atrapalhar também com algum erro grande do cara, né? E, enfim. Pô, mano. É. Ah, ele sabe jogar também com a polêmica, né, Alcard? Ele sabe, ele sabe. Ele gosta de Mustang também. Aqui no Brasil, ele tá andando bastante de Mustang. Não sei, né, mano? Não sei, não sei, não sei. É, foi de F, foi de base. Foi de base total. Vamos esperar aqui então o 16 seeding. Esse aqui é esse aqui. Tá falando que daqui 5 minutinhos começa. Deixa eu ver se tá rolando training aqui ainda no Daily Driver. Daily Driver também já foi de base. Vamos segurar aí então uns 5 minutinhos. Deixa eu puxar aqui alguma coisa no Instagram. Ver se aparece alguma no Instagram. Enquanto ninguém. Dieguinho não postou mais nada. Júnior. Não postou mais nada. Os stories do Júnior tão legal com esse óculos, hein, mano. Foi aqui que eu parei. Aí, rapaziada, o nitro tá aqui, aberto.
A gente já Ó. trouxe uma garrafa Vai encher o nitro. e agora tá a outra aí. You did already? Yeah, it'll be done in like 2 seconds. Ok, I'm ready, pô. Já vou voltar com a Xé já. Já estamos aqui alinhados. Só nitrado, hein? O Dieguinho vai vir nitrado. Treino do dia. Olha lá o xerife aí, nós vai competir hoje, hein? Passar aqui Ó na o frente xerife. pra ele dar uma olhadinha melhor. O xerife já foi lá, ó. Todos os carrinhos alinhados aí, ó. Coisa linda. É disso que o brasileiro gosta. Dá aquele check, né? Eita. Ah, tá, entendi, mano. A suspensão tá mais pra direita. Nossa, que susto, mano. Daqui, né? A suspa daqui pra baixo. Aqui tem um buracão aberto. Eu falei, mano, como assim? Essa é antiga, então, não tinha visto isso. Tá da hora os storyzinhos dele com óculos, mano. Fica bem da hora. Opa! Tirou o ganchinho da maldade. Que qualidade, hein, mano? Bora, meu patrão! Que qualidadezinha top. Olha essas paredes aí, hein? Só lamber. Lambou. Aê, fila da puta! Transição linda. Opa! Cedo um pouquinho demais, né? Mas top. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. Vamos ver o BRZ Nick se postou alguma coisa também, que sempre tá postando. Não postou mais na dica de nada. Ô, os caras tão fracos, mano, nessa última etapa de stories. Stories, live. Os caras tão fracos, tão fraquinho. Vamos ver mais alguém. O Eric, eu já tinha visto, ó, não tá nem mais disponível o story dele. E aí, rapaziada, aí bom dia pra nós, ó, tamo alinhado aqui. Bom dia pra nós, faz 7 horas, antigo. La Ferrari bateu ali, tá parado já tem uns 15 minutos a pista já, 15 não, uns 10 tem. Levando bastante coisa no óculos, eu tirei a lente, mano, porque às vezes pra enxergar no notebook, pra fazer as coisas aqui, atrapalha, eu acabei arrancando a lente fora. E rapaziada, só pra reforçar vocês aí. Ele também tá gravando friends, óculos. Mano, a galera tá sabendo tudo em tempo real, tem a maior parte que tá no do Diego também tá no meu, consegue ver dos dois lados. E é mó massa, mano. Então, se você quer participar do close, dos conteúdos daqui da gringa lá. Temos close também. Meu querido Arquimedes. Bom. Vai começar, de fato. Passar os stories aqui da FD enquanto, mano, não começa. Aí tem isso. Opa, música não. Ó o James Dino. James Dino. Calm before the storm. We are starting practice here. 8 horas atrás. Jeff Jones. Drift Wizard. There's a crash that happened out there. I think Federico went into the wall.
which is perfectly normal. I mean, there's just nothing but concrete out there, so you got to watch out for yourself. Just a little bit more waiting, I think, and then track will go hot again. Jeff Jones. Burn up the rest of these tires, we'll head back for a tire change. Kengush. It was terrible on the big bank. Oh. Mano, que estrutura, hein? Que estrutura muito louca. Olha lá, fotinha. Vamos ver a transitions. Lentes transitions. Nem foi essa transição, mano. Foi depois da transição, né? Lead the chase. Top. Vamos começando o esquenta. Começando. Lá tá começando também. Vou começar agora. Deixa eu só ver os últimos stories da Fórmula Drift. Ali um monte de propaganda ainda. Mesinha de autógrafo. É, olha o Jeff Jones. Quem que bancou aí? Andy Haley? Got most of the dampener off down here. We're going to try welding nuts to the ends of the bolts and see if we can get the broken bolts out. And then hopefully we can get this guy back together for tomorrow. Problems on problems. That's not right. Drift Wizard. Com problemas na BM. Bora voltar de transmissão aqui de FD. As a rookie coming from Japan, 14 years old, Adam LZ, he wasn't even going to do the entirety of the season, and then he's in championship potential. He totals the car, builds it back, builds on the backbones of cotton t-shirts. Super stoked for him. What a crazy season. Absolutely nuts, and that order can change. I mean, we'll keep talking about what's going on with James Dean, but that top five, everything that comes behind him, there's a lot of parts in play. And even going further on down, there's so many tight points races that... I mean, leva esses 4 pneus logo pra trocar, acho que a gente fica sem. It's time for 50. Oh, that's right. So, it could be crazy. Tá. Bastidores da corrida.
16 minutos. Fechar o nitro aqui. Tira pra pesar, Zé, que vai pra 2, 4, 5 voltas. Não, acho que é 6 agora não. Aperta na push aí. E como é que é? Ah, eu tô tentando, mas você não se toca. Nossa, vazia. As garrafinhas de nitro vai embora. Como o building, né? Como o building. We have all the faith in the world. Yeah. Hopefully it all goes to plan. We just need to keep the car running and. Só precisa manter o carro ligado e andando pra chegar no top 32 aí e ser campeão. Keep the car running. Parker Jet Dienda, and he surprised me last night coming in. Just side note, and I absolutely love seeing him. It's so cool. But he's giving me updates. He's like, dude, the back end's out. They're changing an axle. It's no easy task. It has not been easy for James Dean. So E stories do Juninho. Troca a relação. Olha o novinho, mano. Nossa, bota no chão assim e bota no diferencial de volta? Poucas? Nossa, que demora um século, né, o Stories. E a sujeira ali do chão, mano. Será que não contamina não a engrenagem? Não pega alguma pedrinha? Acho que é nesses stories aqui. Deixar até sem... What a crazy season it's been. Again, look at that. James Dean, 3 wins overall. He got it in Long Beach, E-Town, and St. Louis. Frederick Osbo. Nossa, mano. Parece que tava no chãozão ali mesmo. Olha lá. What a great win for him. And again, here we are, Irwindale. So, again, it's going to be a sold-out crowd, casual Friday. But just... A outra parece estar no chão ali. Olha lá. Que perigoso, mano. Que perigoso. Tá bom, né? Tá bom. Se tivesse seca, pelo menos, eu acho que deve estar seca esse par de engrenagem novo que ele colocou ali. Aí possivelmente não dê nenhum BOzinho, não. Olha, essa musiquinha da FD enche o saco também, mano. Living just down the street from James Dean. Yeah. Right? He held him as a baby. Yeah, and literally James Dean held Connor as a baby. And then never driving on a bank track, comes here and then wins on a bank track. Yep. So, absolutely not. And then Manoa just taking exactly what the judges are asking for. Taking all of that and going, the judges are asking for a car that is easy to drive, that is smooth, that is fluid. And setting it up and making it do meu filho, o James Dean voltou pra voltar, mano, hein? Tem um tapete de asfalto. Não tem tapetinho nenhum, não. Onde? Acabou que nem terminou também de ver stories do Junior. Achei que já ia começar.
Olha como é o óleo de câmbio lá. Olha. É num saquinho. Meu Deus, isso é muito inteligente, mano. Nossa, eu nunca vi óleo assim no saquinho. Ah, aí, ó, o tapetinho. E aí, droguinha, tá aperreado aí? Qual é o esquema? É o quê? Que da hora. Ah, sentou em cima e engoliu? Quer que eu ligue o carro aí pra ver se tá vazando? Liga aí, Eric. Liga aí, Eric, ele vai botar a boca ali e ver se tá vazando. Ah, bosta. Brincadeira. Atrás de toda brincadeira existe uma esperança. Alguma coisa errada tem um carro pro outro. Ih, cara, tô gravando aqui, hein? Não sei. Eu acho que é o adesivo aqui do para-choque. It's just a barn on fire. Oh, well, good thing we have firemen here, so. Oh my gosh, yeah. By the way, the elevator was. Ô, Victor. Ô, meu parceiro. Yeah, right. If you're on top of. Lá ele, 18 mil vezes. Again, we are super excited about Irwindale, our final round. Here's a look at the map. Bom, zona de desaceleração na lançada e depois da transição do inside clip aqui. Transiciona pé fundo, pisadinha no freio de pé, mano, com uns toquinhos no freio de mão e acelera tudo. Nose the car into inside clip 2 and then pushes you out wide to the end of outside zone 3. Very flowy. This is my favorite iteration of Irwindale so far. I really like it. It makes really crazy tandems and some spots that if you do flub a little bit, you can catch back up. So não, pô, eu não sabia não, mano. Essa é novidade nova pra mim. Deixa eu ver aqui. Air performance filter of Formula Drift, full throttle off the start line. Hit it, quit it. Use of left foot brake. Ele tá usando da VP, né? As paradas. Let's go back to that, but real quick. Be it angle and VP Racing Gear Oil. That's a no-brainer. Maintain pace around the banks, meaning don't slow down, do not disrupt. Those kind of link up with the left foot brake. What? Because I was there, but como que seria saquinho em inglês? It is fine. You are allowed to use left foot brake around the bank. You will see potentially inside tires lock up, go still. You will see the brake lights go on for that. It is fine as long as you do not disrupt the car. So watch the decel lights with that. As we zoom in on our wonderful judges. Are they wonderful? They are wonderful. Of course they are. And again, an unenviable position. Wave to the cameras, fellas. Robbie Nishida, Brian Eggert, and Reese Marin representing Japan, USA, and Colombia. Não acho. You're not a judge anymore, okay? It just shows up with a cool period correct McLaren sweatshirt. Even look, Andy Yen is over here. Just pan a little left over here. We got another judge up here. There he is. There he is. Oh, we got two. And Chris. And Ryan Sage. Chris, oh my gosh. This is cute. This is like a high school reunion, guys. After 21 years, Ryan Sage, he had hair in 2004. Now he doesn't. He's built for speed. Talking about speed, we'll be right back. Just like that. Round 8 of the Formula Drift Pro Championship Type S. Pô, não tô achando, rapa. Let's go. What do you got, Brian? Não tô achando. Vou ter que entrar no bagulho do Júnior de novo. É, aqui estamos nós. Quinta-feira. Cara bonito, com sol. Só consigo. Valvoline 75-140 sintético. Flex Fuel. Esse aqui é o brabo, vou até pesquisar aqui. 75, 140, o bagulho é grosso, hein, mano. W140. Flex
Viu? Alá. 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 Mano. Esse aqui é monstro, hein? Quem não tá ligado, né, mano? É difícil, né, de colocar óleo tanto em diferencial como em câmbio, porque a entrada do óleo é meio que lateral. Então você tem que usar uma seringa ou usar um funil, mas até com funil é difícil, mano. Tá tendo passado do Von? Tá tendo passado do Von. Byron, foi mal, rapaz. Tem moscando aqui. Ih, o Von? Ih, o Von desistiu, mano. Desistiu da volta? Vem no lançadão. Ih! Nossa, esse estouro aí não foi um estouro legal não, mano. Não foi um Pops and Bangs não, hein. He's gonna get the fast pass into the top 32. Who he's gonna go against is TBD, but he's feeling confident. Pô, que louco, mano, esse óleo, na moral, hein. Vai falecer mais uma vez aqui pra eu deixar gravado. All right, Dmitry Brutsky and Rudy Hansen are our first official battle of our battle brackets and our, again, seeding brackets, Brutsky and Hansen. So it'll be Daniel Stuckey versus Von Gittin Jr. in the grade 8. Now, this is bragging rights. You really just want to get past this point. Olha lá, então, Dmitry Brutsky contra Rudy Hansen. Batalhinha aí tranquila. Acho que o Dmitry Brutsky avança pro top 32 sem maiores problemas. O Rudy Hansen não pegou a mão da pista, pelo que a gente tava vendo nos treinos. Não tava fazendo uma lead boa, as Chase tava ficando muito pra trás. Não sei se tá com um BO no carro. Deu head no Mustang? Talvez, mano. Aquele estouro ali foi bem estranho, né? Pops and Bangs. Foi uma explodida. Both incredible products of our prospect series, moving on up with it. So they've gone against each other a few times. I have to go back and look at the stats to see what the win rate is, but honestly, this could go either way. Bom, bora lá então, primeira batalhinha. Opa, agora que eu vi a câmera. Primeira batalhinha aí então do top 16 seeding bracket. Eu já tô meio... Bora lá então, Dmitry Brutsky agora puxando a liderança. Rudy Hansen longe na perseguição. Lança 1 km de... Eita! Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Nossa, vamos ter que ver esse replay aí, o que aconteceu mais. Dmitry Brutsky lançou, aí relançou, o Rudy Hansen ficou 1 km pra trás, lançou, veio cortando, veio buscando, mas aí o Dmitry Brutsky teve aquela oscilada, quase bateram, só desastre. Olha lá. Nossa senhora, meu amigo. Ou foi mal. Don't know what's happening with the lead car there, and Brutsky had a really good run up, and Hansen actually struggled to keep Começamos up, bem. almost like he missed a gear. Começamos bem. And the rest of this run looks fine. It's just really obscure. Yeah, I think it ended up working out well for Hansen because if he was in tow very closely, like look, no treino o Rudy Hansen tava lançando 1 km pra trás. Nossa, essa alinhada do Dmitry Brutsky, hein? Matou a lead dele, mano. Matou a lead dele, total. The temperatures have dropped significantly. The track conditions, you can see little bit of slickness out there on course. How does that, you know, change the setup of the vehicles, the cars gripping up, and you know we've seen this in previous years on how the cars change.
Bora lá então, segunda parte da batalha. Vamos ver o que vai acontecer. Rudy Hansen com seu S13, Dmitry Bruschi de E46, cupezinha. Lançadão agora do Hansen. Ih! Tá, batalha limpa pelo menos por enquanto. É, eu acho que o Dmitry Bruschi deita, hein? Diego já saiu ainda não, mano. Dmitry Bruschi deita. Deitado. Pra quem não tá ligado, não temos, né? One more time. In superior runs, so I don't know. What are your thoughts? I mean, at the end of the day, Rudy Hansen had a run, wasn't incredible, but he did. Mas foi mais válida, né? No final do dia aí, o Rudy Hansen teve uma volta válida de lead. O Dmitry Bruschi nem tanto. Bruschi, I mean, played it relatively safe. If it was me, which it's not, because I'm not this good of a driver, I would have been trying to get out the door through the entire thing, just to try and prove a point or maybe cause an error in the lead there, but. Regardless, they got it all sorted. Rudy Hansen was able to put down a run. The judges obviously will have a conversation about, was that first lead run from Dmitry Bruschi unchaseable? Was it a zero? I'll say one thing. It wasn't great. I'm sure it's not the run that Bruschi would like to put down. All right, so taking a look at É, os dois que andam na Pro Spray aqui na Pro, né? Unfortunately had some mistakes there on that lead run and then here on the chase. You know, I think Hansen did enough. But we will see. So Ego? Não. Again, team never settle. Will he advance on to 32? É. Sign him right for Rudy Hansen. Rudy Hansen, the team Hansen. Na cagada, hein, Rudy Hansen? Na cagada, mano. Se não fosse um amiguinho. Na cagada. Notably into our top 32 game day tomorrow. Yeah, and I'm very curious to have a conversation with Dmitry, see what was going on. See what the issue was, and you know, it's got to be a lot doing both. Again, those are the double duty boys, right? They both did prospect, they both did pro. That's a hard ask. Excited about this run. This is a big one. De novo agora, os dois caras que era da Pro Spec que subiram pra Pro. Os dois. Batalha boa, né? Vamos ver o menino do patrão. Vamos bem, Robson. Vamos lá. Robert Thorne então vem puxando a liderança. Ben Robson já ficou 1 km para trás. Lançadinha safe do Robson lá atrás. E vai vir buscando o Thorne. O carro do Thorne é um carro rápido. Transição demorada. Ih, ficou na fumaça, hein, Ben Robson. Volta de lead muito boa do Robert Thorne e Ben Robson. Poderia ter ido mais perto, ficou longe, se perdeu na fumaça na transição. Demorou um século pra lançar, mano, Ben Robson. Aí vem buscando. Olha o Thorne, mano. Olha a linha do Thorne. Olha a transição, como o Ben Robson ele se perde na fumaça, literalmente. Demora a transicionar de volta. E aí depois o Mustangão é forte, né, mano? Tem gripe, o Mustangão empurra e ele consegue vir buscando. Sideways. Yeah. I mean, it's not drag racing. No. So the side bite that these cars have, and they're when they're on. And obviously, we saw that with. Mano, que volta do Robert Thorne, hein, mano? Leadzinha limpíssima. Muito boa. Se fosse uma volta de qualify aí, viria um ponto alto, mano. 90 a mais, se pá. É, mano, provavelmente, hein? Robson F da RTR. Provavelmente. Sim. Olha lá, lançadão meio baixo, meio estranho do Ben Robson. Robert Thorne na porta, mano, sem chacoalhar muito o carro. Vamos ver a transição. Transição não tão perdida assim. É, mano. Tchau, Ben Robson.
Não vai ser mais uma vez que você vai entrar aí pro top 32, infelizmente, né, mano? Olha a lançadinha do Thorn. Não. Top, mano. Transicionou cedo demais. Ben Robson também ficou meio que reto no inside ali. Ele já tava quase num drift oposto no inside. É Thorn. É Thorn. Não, também não foi tão boa assim não, mano. A lead do Thorn foi muito melhor do que a do Ben Robson. Tanto a lead quanto a chase. É, Ben Robson empurrou, hein? O Ben Robson não, o Thorn empurrou ainda, hein? Bem gripada. Filmezinha gripada. Sincera. O tamanho da pneu usada também. Cam Sorensen, 13 years old, the youngest, Amanda, Brandon, now Cam is joining the Sorensen Drift Camp. Here we go. Caiu mais uma vez, Ben Robson. Difícil, né, mano? Tocar um Mustangão na Pro. É difícil. Valtin Jr. rasgando o contrato com ele. Daqui. Osso. Just all together had a better set of runs, and yeah, I mean it's tough, but I'm hoping that Ben sticks it out with the RTR. I'd love to see how he's able to develop with it, and we'll see what Ben looks like going into next year. So but Robert Thorn advances on. He's 32, and again, talk about, like I said, this traditional racer going drifting. He's having a blast. That ASM o João já andou uma das 3, 4 etapas no ficou mais do que ele. Pois é, mano. Pois é. Uma vez só e caiu no top 32 também, né? E foi na última etapa em Utah. Não foi? Se não me engano, foi na última etapa em Utah. If you got talent, it's unflappable. Yeah, and getting discipline in a few different motorsports can help, and we've seen that with a lot of these drivers who've put a toe into different things and come out a better driver. Here we go, talking about toe. Let's talk about the toe stepping in, the lone rotary of Kyle the Menace Mohan going against Eita, a câmera saiu aqui, mano. Earlier this week, he says, dude, I'm ready to come back. I got a fresh car. Ah, verdade, se classificou em St. Louis também, né? Inimigo do top 32, cê é louco. Esse cara é embaçado, velho. Bora lá então, Kyle Mohan contra Stuck. Kyle Mohan, mano, quando o carrinho dele funciona até que anda bem. Batalhinha triste. Into that inner bank, that outside zone 2, puts it right there. That RX-8 is looking tight. Derek Madison, look, he's outside that line. Where are you at, D-Man? Derek Madison, não é Stuck, Derek Madison. Eu chamo ele de Dan Stuck. Madison, he was on that inside line. He needs to be involved, and Mohan ripped through. Yeah, Derek had a couple of spots where he really could have got back in the battle. Ele postou? Kyle a little bit off the line there, not quite as up to the wall as we'd like to see. So with him to catch up now through this transition. Derek gets falls back. Tá mentindo. Kyle Mohan really locks into the second outside zone. Gets the car Postou. dialed on throttle the whole time. That was the opportunity. O motor do meu carro rajou no segundo treino. Rajou. Sem mais nem menos, sem explicação, sem ninguém esperar nada como isso, porque o motor foi inteiro feito no começo do ano. Tudo com peças novas, trocado óleo o tempo todo, tudo como tem que ser. Então, o motor ter rajado é algo que tipo, espantou, sabe? Ainda mais na última etapa. Todo mundo aqui, maior expectativa, sabe? Um evento lindo, a última prova do ano.
A gente vem cambaleando o ano inteiro, tentando avançar com várias dificuldades. Quando a gente começa a acertar melhor o carro, pedrada. Começa a acertar melhor o carro, pedrada. E agora na última, pedrada de novo. Então, o que eu decidi o que eu vou fazer? Na real, não. Os meninos tiveram a ideia, se eu quisesse andar, de tirar uma vela e tirar um bico do cilindro que está rajado. E é assim que eu tô, sem uma vela e sem um bico, alinhado na linha pra ir. Se vai prestar, eu não sei. Se o motor vai explodir, eu não sei. Salve, salve, mano. Não ouvi, não ouvi. Quem que foi que mandou? Quem que foi que mandou? Quem que foi que mandou? Foi que mandou? Foi que mandou? Tá aqui. Quando a gente começa a acertar melhor o carro, pedrada. Começa a acertar melhor o carro. Na real, não. Os meninos tiveram a ideia. Bom, já vejo o Live Pix Se eu aqui. quisesse andar, Mano. se vai pegar fogo, eu não sei. Mas eu sei que eu vou tentar. Olha a cara de desespero já. Se eu passar dessa com 5 cilindros, a gente vai trocar o motor, que eu não tenho reserva, eu tenho que comprar um motor. Não vai, mano. Para. Enfim, um pouco confuso ainda o que eu vou fazer, mas quero deixar vocês cientes que isso vai acontecer. É da BO. Vou abrir uma live, assim que for largar. Live. Abriu a live. Abriu a live. Acabou de chegar a notificação pra mim. Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui pra gente acompanhar tudo. Quanta aba aberta. Meu amigo. Aí foi triste, hein? Ó, o Dieguinho vai começar a aquecer. Oh, cacete. Isso não. Ai, olha o motor rajando. Ai. Não, mano. Ajuda. Olha isso, motor rajando. Meu amigo. Nossa senhora. Vai dar merda isso aqui, cara. Vai dar muita merda, mano. Para, mano. Nem vai. Vou deixar aqui no cantinho aqui, ó. Para, mano. Nossa senhora. Vai dar muito ruim, mano. Isso aqui vai dar merda. Aparecendo 1, 2 tempos, olha os caras. Meu amigo. O carro tá muito fraco. Absurdamente fraco. Vou largar. Se embalar, eu vou. Se embalar, ele vai. Eu não vou. Se embalar... Até travou aqui. Got the party shirts on. Kyle Mohan moves on. Here in the seating brackets. Those names you see: Stuckey, Von Gint Jr., Hansen, and Robert Thorndog. Aumentar mais aqui, dá pra aumentar mais. When you go down to That was Roses, but yeah, hot dog. no, yeah, Thorndogs. Yeah. Meu amigo. No, I gotta go. Que agonia, hein? Por que a live dele tá mutada? Not even shocked. Not even shocked. Kyle Mohan advances on, and he's going against Ghostman. Yep. He's going against Knight Rider. All right, so again, Mohan advances Bom, on. agora é torcer, né? And this is bragging rights.
as far as 1% de chance e 99% de fé, mano. Travou, a live dele travou. Opa, queimou. Queimou. Ah, a live dele morreu. Yeah, HIGA's practice runs have looked incredible, and after, I mean, Fede had a big hit, really big hit. I mean, the whole side of that car was. Mano, carrega essa live. And then his practice runs afterwards look really good. Take a look at some of our stats. This is from 2020 all the way up until today. HIGA's got one win over it, so you know, overall match wins 9-9. So Opa, carregou. Só tá sem som. Nossa, olha esse barulho. Largou. Agora foi. Agora foi. Encheu. O carro encheu. Morreu. Já era. Nossa, estourou aqui, ó. Aqui embaixo. Céu. Mano do céu. Quebrou minha câmera aqui também na live. Cars off and then Yes. I would prefer to put it up on flat deck just so we don't All right. all over everywhere. Meu amigo. So if you can come around to the front of it, we can just pull it up rather than bring it back up. You okay? Yeah, okay. Pull it up this way so that way we don't put Vamos ver de novo aqui. Eu quero ver a faísca. Ah, deve ter furado ali, mano. Um bloco, sei lá. Alguma coisa foi pro chão. E vazou óleo. Muito Mano, não óleo. tinha outra opção, tá ligado? É tão difícil chegar nessa porra. Olha lá. Tão difícil estar aqui. Pior que não tem nem o que eles... Pior que não tem nem o que eles saber, né? O que I think it's better you push with. Well, you're leaking. We don't want you to drag oil all over. Yeah, you're leaking a lot. So if we drag you, just with you on the thing, you're gonna just drag oil everywhere. We don't want to make a trail of oil. I know. Do you have a, how can I say? You wanna use that? You got that if you don't want to damage your car. Is that what you wanted? Or? I know, but I don't have a spot. I think I don't have a spot now. We can come around the bash bar down here up top. For sure? Yeah, probably will work. Thankfully, he's offline for this. So, you know, Where it started was It's on top of a splitter right there. So if we come up and over this right here. Meu Deus. Meu. No, yeah.
Turn on the Swift key, please. And push the clutch for... Que é o terceiro, o quarto motor? Yeah, that's fine. Thank you. Só acontece na batalha, não. É por isso que ele tava segurando, né? No segundo treino, na primeira passada dele, rajou, mano, o motor. Por isso que ele tava segurando de andar. Ele sabia que o motor tava rajado, se ele tentasse, ia estourar, e ele tentou, e, mano, zebra. Mais uma zebra. Porque ele caindo agora, o Frederico passa. Amanhã não tem top 32, mesmo se ele arranjar outro motor, então não vai arranjar. Sim, Mike, a gente ouviu aqui na live. Thank you, Kevin. I try. I really try. Dude, on the practice, my car broke the bearing. The bearing. Okay. The rod. No. Rod bearing. Rod bearing. Oh, okay. And I know practice. I saved the car for that, right? I figure out another engine for change for tomorrow. And me and my guys create a plan for remove the spark plugs and the injectors and try go. I tried. So not head gasket. Not head gasket. Não foi junta. Não foi junta de cabeçote. Rajou rajada. Yeah, no, it's a bearing. Yeah, I have a dream. I have a dream. I stay here and I can try. You know what I mean? Right. Yep. Okay, boss, we're ready. Yeah. All right. You. Hop on in. I go with you. No, hop on in with him. All right. You have room for him in there? Okay. All right. Thank you. Ah, velho, tô cansado disso aqui, mano. Você tá doido? É. Eu sei como que é, filho. Tô cansado. How's it going, guys? Alrighty. Embaçado. Are you up here or down there? Here. Up here? Okay. Yeah. Climão, né? Climão. Climão total. The second, how can I say? Pass the pole? Yeah, here. Okay. Left hand side, pass the pole? Here. Yeah, this one. Right there? Yeah. Where the light is? Yes, please. Okay, no problem. Okay, you want to get and jump out, and we'll get it in there for you. All right. Tem nem o que falar, só assistir. Do lado de escape. Pegou fogo, não? Não. Olha, mano. Abre a mão aí. Tinha que fazer. Abre a mão aí. No good. No good. É, as nossas porcentagens deram errado. 70% de chance que ia quebrar, 40%, 50%. Ah, não. Quebra tudo agora. Violou aqui, ó. É, pode é o cabeçote, talvez tenha perdido. Segundo cilindro, né? Quer dizer, não sei, deve ser o segundo, né? Não, pode ser que quebrou porque não era o segundo.
fica tipo, muito ruim. Pode ser que tinha outro, entendeu? Agora vai ver qual que é. Ele queimou? Queimou. Pegou fogo assim, muito pouquinho, de boa. Não pegou fogo. Ah, graças a Deus. Foi fogo de ferro, foi seu. Hã? Deu fogo de ferro. Você lançou, é? já voou fogo no chão, só uma biela voando. É? Na lançada. Nada aí. Voou voando. Mas o carro tava com força com o nitro. Sem nitro tá uma bosta. Você levava ele se não fosse. Não, eu levava. Tu trocou o mapa, gato? Não. Pistãozinho aí, viu? Ah, não, eu não tenho seguro aí. Eu levei de água. Água ele vazou lá, né? Oi? Vazou água, né? Fogo, não prestei atenção. Sai da tua mão, hein? É muita teimosia da minha parte, eu acho. É. Não é só sua, não. Não se culpe totalmente. Pega na cabeça. Na verdade, você achava que você não ia, né? Que tava largado. Eu não ia, até eu ver que eu tinha o nitro. Nossa, maldito nitro. Maldito nitro. Se eu não tivesse nitro, eu não ia. Mas como eu tinha o nitro, falei, deixa eu ver se acende. Na hora que eu larguei, que o bagulho cantou todos os pneus. Vou tentar. Aí eu falei, Saiu cheio. Oi? Mas, pior que rajado ainda é fácil de arrumar. Agora desbielado. Tudo já, cantando todas as marchas. Tem nem o que falar, hein? Deixa eu ver. Só assistir. Não pegou fogo porque É dry sample, não pinga muito, não sai muito óleo. esqueci desse detalhe. É, o card é seco? O card é seco. Que merda. Saiu dos dois lados, é o segundo. Mas saiu óleo. É, você acertou o cilindro, realmente. Você é muito iluminar ainda? Eu tô iluminando, mas era pra eu ver. Meu Deus. Eles não estão aqui dentro. Oi? Eles não estão mais aqui dentro. Olha o rombo no bloco. Olha o rombo no bloco. Quer ver primeiro? Você viu? Eu ia falar em português pra ele. Você fica à vontade, você quer vir. A gente botou isso aqui achando que... Não, mas eu cuidado no bico, bico, tá no bico. Não, aí mais prejuízo não, tá louco? Tá com a cinta plástica aí. Never give up. Desistiu, né? É, Mas não deu certo. Era melhor ter desistido, era mais barato. era. Não. Era. Você fez história de novo. Andou o que tem que andar, viado. Vai andar ali, botar lá no SEMA. Vai melhorar pro ano que vem. Fez o que tem que fazer, viado. É isso. Desiste nunca. Fazer BR, pô. Ó, todo mundo aplaudiu aqui, viado. Os caras aqui, nós chegando lá, os caras tudo aplaudiram. Fazer BR, cara. Pistão de aluno, pistão não é de metal, pistão. É, não, mas aqui, pegou a profundidade que tá acelerado. Ah, tá. E a biela saiu pro chão. Não, pistão some, desfaz. Olha a live pra você ver o fogo na lançada. Lançou fogo. Olha isso, viu? É, não. Ah, lavou tudo. Não pegou fogo porque é carne seco, mano. Tinha esquecido. É, sai graças pouco a óleo. Deus. Sai óleo, mas sai pouco. Não, quase nada. Você nem usou extintor, nada, né? Você dormiu não tava vermelho, hein? Tava aqui. Não, eu desci do carro e abri o capô. Se eu ia puxar se tivesse fogo, não tinha fogo. Você viu? Economizar para meio 500, né? Ah, viado, mas é o jogo, né, mano? Tem gente que sabe ser sujo. Não é sujeira. Ah, é o jogo. É o jogo, é que eu não sei se é assim, tá ligado? Mesmo sabendo que o cara ia tá fudido. É. Você não tá praticando o cara, você tá praticando você nesse caso. Quando você quer ser bonzinho. Verdade. Bom, foda-se. Vamos recolher as coisas? Hoje? É, as coisas de oficina sim, né? As coisas de oficina a gente recolhe tudo. O bom é que não vai precisar fazer muita coisa pro carro, limpar o carro pra ir pro SEMA, limpar tudo, tirar os eixos, fica limpinho. É, só que aí vai empurrando, né? Tem que lavar. Tá? Lava bem, limpa o capô, limpa tudo. Foda vai ser, eu não sei se pode entrar carro no SEMA sem andar, porque tem o dia de sair do SEMA
Pode. O do Magrão ia ser mandado? Mas aí não sai então. Acontece o evento e sai depois. Não sei que sai, né? Não, esse é meu dia, você empurrando, né? Bom. Comprar um decrease amanhã. Tô com 3%, só pra finalizar a live aqui e explicar pra vocês. O motor quebrou nos treinos. Eu já tinha decidido que eu não ia correr. Eu ia só largar atrás dele e torcer pra ele fazer alguma cagada, tá ligado? Só que aí a gente teve uma ideia de tirar a vela, de tirar o bico, tirar a compressão daquele cilindro que tava rajando e tentei. Só que explodiu tudo, não deu certo. E é isso, mano. Vou fechar a live aqui. Depois Só o barulho que tava batendo, mano. Calma. Mas estamos fora da última etapa da FD. Infelizmente. Bora, depois a gente... Acabou a bateria. Pedrada, hein? Pedrada. Pedradíssima, rapaziada. Pedradíssima. É triste, não dá nenhuma vontade de continuar, mano. Missing there was just a big swing of the rear across that inside clip, but force swing, lots of angle, lots of speed to this, and right here Ryan Literal able to catch up kind of near the end, but just not able to get the timing right at initiation, and then spent the rest of the run just trying to make up for it at that point. The initiation is so key here in Irwindale, but we're going to swap back around and let's see what Ryan Literal's got now that he's out in the lead. Rapaziada, acho que agora não importa tanto mais, né? Probably one of my favorite. I mean, just Triste. through the yesteryear, but competitive car, the aftermarket is available. Love, you know, you see LSs, you see RBs, you see 2Js, and now we're going to see a winner who's advancing on into the top 32. Again, to win here, you advance on. And Ryan Literal looking strong out front. That collab, S-built RB, good angle from him. Ryan Literal looking confident now out front, but is it enough to offset Forrest Wang's good lead run and also a chase run there as well? Oh, we got the one tire fire there from Ryan Literal on that right-hand side, the new livery. Let's get some fire extinguishers over there for that is lit early. Ryan literally, it's lit. There we go, spraying it out, making sure it's all good, fiberglass, and just the tire debris.